Um menino bate em sua porta e diz: Olá, meu nome é Kotaro Sato e moro no apartamento 203. Só que tem um detalhe, ele tem 4 anos e mora sozinho. Então faz o seguinte, dá uma pausa no seu BG que eu quero lhe falar sobre Kotaro vai morar sozinho. Eu sou o Tio Di, bem-vindo ao canal e já se inscreve, deixa o like, deixa o comentário. A gente vai falar sobre esse anime muito fofo. Talvez não, porque o Netflix colocou no seu catálogo recentemente que é Kotaro vai morar sozinho. A história de Kotaro, para tentar não dar muito spoiler, é basicamente isso. Ele tem 4 anos e mora no apartamento 203 sozinho. O que pode parecer um anime bem infantil, na verdade vai ter altas doses de fazer você parar, pensar e refletir sobre algumas coisas. E a cada episódio você vai mergulhando nos sentimentos do Kotaro, além dos moradores do edifício a qual todos eles moram. Os traços do anime são uma coisa muito fofinha. Não, é impossível você não pegar e falar assim, eu vou por Kotaro, porque ele é muito fofo, sabe? O jeito que ele conversa com as pessoas. Os traços do anime no todo são muito bem feitos. Não sou nenhum especialista em anime, mas o negócio é que assim, a arte me cativou muito, porque dá essa sensação de que você está assistindo algo fofo. E por mais que ele seja um anime muitas vezes pesado, essa parte da fofura dá uma aliviada no que acontece durante toda a história do Kotaro. Lembrando que ele só tem 10 episódios, se não me engano, e todos eles são mini historinhas. Então, geralmente um episódio tem umas 4 historinhas, né? São bem rápidas. E os episódios também são bem curtos. Então, se você pegar meio período, basicamente, você maratona toda a série de Kotaro vai morar sozinho. Mas o que o anime em si aborda? Bom, eu separei alguns pontos para poder falar, sem tentar dar spoiler. Sem tentar, né? Vamos tentar. E um deles é o ponto do abandono. O Kotaro, ele é um órfão, que ele fugiu, na verdade, do orfanato e foi morar sozinho. E durante a história, que vocês, logo no primeiro episódio você pergunta, mas quem são os pais dele? Ao longo das histórias, dos capítulos, você vai descobrindo quem são os pais dele, né? Você vai descobrindo o que eles fizeram, o que aconteceu com ele, que levou ele a chegar no ponto de falar, ok, tenho 4 anos, eu vou morar sozinho. Um outro ponto que ele aborda é a agressão à mulher. Tem um episódio no anime que a moradora, né, uma vizinha dele, ela é agredida pelo namorado. Isso é um mini spoiler, tá, gente? Desculpa. Mas o que impressiona é o jeito com que o Kotaro reage a isso. E essa é uma das partes que chama mais atenção, porque cai num outro ponto, que é o abuso psicológico. Você vai, como eu falei, ao longo dos episódios você vai descobrindo quem é a família dele e principalmente você tem mais detalhes sobre quem é o pai dele. Então ele fala em alguns pontos do anime que ele quer se tornar forte para que ele possa fazer o pai dele voltar a amar ele. Essa parte é falado em várias vezes no anime e toda vez que fala dá um nó na garganta, porque ele acha que o fato de ser uma criança que não tem muita força, que é uma criança fraca, faz com que o pai dele seja agressivo. Então se ele se tornar uma criança forte, o pai dele vai voltar a amar ele. E isso toca o coração de todo mundo que assiste. E no anime, o coração dos moradores. Então você, além de mergulhar na história do Kotaro, você mergulha também um pouco na história dos outros moradores e vai entendendo os dramas de cada um deles, principalmente do Sr. Karino, que fica meio como um pai dele durante o anime. A troca de emoções que ele tem com o Kotaro é uma das coisas mais emocionantes do anime num todo. E a solidão, porque como diz o anime, ele mora sozinho. E durante vários momentos do anime, ele vai relembrar esse ponto, ou vão fazer com que ele lembre que ele está sozinho. E os outros personagens principais do anime são o próprio Sr. Karino, o Tamaru e a Mizuki, que é a mocinha lá que eu comentei do episódio da agressão. E esses personagens, como eu disse um pouco atrás, são muito interessantes para o anime, porque é aquilo assim, na maioria das vezes, você não vai ver a história do Kotaro pelo Kotaro, mas sim pelos outros, porque eles acabam tentando descobrir quem é ele, né, tentando descobrir a história dele, mas determinado ponto da história eles desistem de fazer isso e tentam entender o Kotaro. Quando você começa a descobrir a história do Kotaro por esses personagens, você também vê esses personagens amadurecendo. E aí entra aquela questão do episódio que eu comentei da Mizuki, que é agredida. O jeito em que ela vai falar com o Kotaro sobre o que aconteceu por causa de um pedido do Kotaro, quando ela fala a visão dela, que não vai agradar muito ele, porque seria uma forma de afrontar o que ele exatamente pensa sobre o que ele está vivendo naquele momento. E alguns pontos fortes que eu vou mencionar aqui, voltando, né, pequenos spoilers, mas são momentos que são aquele nó na garganta.
é da importância de celebrar o aniversário, porque ele não entendia o porquê que as pessoas comemoravam. E quando explicam pra ele o porquê, ele toma uma atitude que é muito fofa, essa atitude que ele toma. Voltando nesse assunto do aniversário, tem um outro episódio que ele encontra uma mulher grávida. Aí tem uma história porque essa mulher é grávida e ele pergunta, né, da gravidez dela. E ela fala o seguinte, que a gravidez dela, né, a pessoinha que tá lá dentro dela é um presente na vida dela. E aí ele começa a pensar, um presente tem um determinado pedaço do episódio em que ele escreve uma cartinha e ele diz que ele tem que se esforçar para ser um presente. É muito complicado. Esse episódio realmente dá uma pegada. Um outro ponto é o dos balões. Ele vê um cara entregando balões e ele começa a pegar balões. E esse cara pergunta, ele tá pegando balão pra família dele inteira, que legal. Só que quando ele encontra o Kotaro brincando e ele enxerga como os balões estão, ele fala uma coisa mais ou menos assim, eu espero que esses balões demorem a esvaziar. Então vocês vão percebendo que, apesar do anime ser um anime meio fofinho, ele traz muita coisa por trás. E esses personagens, como eu disse, que vão conhecendo o Kotaro, que vão lhe apresentando outras facetas do Kotaro, além dele próprio, vão trazendo também algumas cargas de emoções para quem assiste, porque você começa a imaginar o que aconteceu na vida do Kotaro. E aí entram dois pontos finais que eu deixei anotado sobre momentos fortes, que é um que ele fala, que é o que eu falei no começo, inclusive, se não me engano, que é, ele tem que ser forte para que o pai dele mude e passe a gostar, porque ele fala que o pai dele só é brabo porque ele é fraco. Como eu disse, é dito vários momentos e você fica, para com isso, pelo amor de Deus, para de falar essas coisas. E uma parte dos lenços. Essa parte dos lenços eu nem vou dar spoiler, mas essas partes do lenço também são uma das partes que mais me tocou. Me tocou muito, e quando você assistir esse episódio, comenta aí o que você achou desse episódio também. Bom, gente, basicamente é isso. Eu não queria falar muito, desculpa os spoilers que eu posso ter dado no meio do caminho, que eu, na verdade eu dei alguns spoilerzinhos, mas assistam Kotaro Vai Morar Sozinho. Ele é um anime muito curto, como eu disse, são 10 episódios, cada episódio tem cerca de 20 e poucos minutos, são 4 mini historinhas no meio, e você vai com certeza se envolver muito com ele. Tomara que tenha uma segunda parte, porque tem muita coisa que ainda falta ser explicada no anime, mas o fato é que o jeito com que é contado, você quer se aprofundar mais, você quer assistir de novo, no meu caso pelo menos, porque você quer pegar alguma coisa que passou batido na história dele, e porque você também não consegue acreditar que uma criança de 4 anos tá passando porque ela tá passando. Se você gostou desse vídeo, se gostou da ideia do formato, deixe nos comentários, coloca aí uma sugestão, alguma coisa que você gostou, alguma crítica que eu gostaria de fazer, coloca que eu vou ler, vou responder, e a gente vai tentando melhorar esse quadro do Pause no BG. Então é isso, se inscreve, deixa seu like, comenta, compartilha, aquela coisa que o pessoal fala. Volte mais vezes aqui esse canal. Então um beijo do Tio Di, falou e até a próxima.